Qual que você acha que é o aqui. maior problema do Brasil? O maior problema do Brasil é que a população ela não fica ligada na política para resolver os problemas delas ou para exercer o seu poder político. A maioria da população brasileira vê a política como uma corrida de cavalos ou um jogo esportivo de futebol, meu time contra aquele time. O maior problema é que o povo ele não tem propostas, ele não se une, a gente está dividido pra caralho, a gente não tem nem estrutura organizacional entre a gente para demandar as mudanças estruturais que a gente precisa ter no sistema. Primeiro passo que a gente tinha que ter era criar essa estrutura, um consenso em qual, primeiro a gente tinha que ter uma mudança que todo mundo pudesse se unir atrás dela e que fosse uma mudança que, no sistema, que fosse uma mudança que permitisse a gente virar o jogo, em vez de continuar indo para essa... Você acha que é factível ter uma proposta que todo mundo concorde? Eu acho que é mais factível do que você ter milhares de propostas que todo mundo concorde. Entendeu? Tipo, é mais fácil você colocar uma causa e organizar todo mundo numa grande causa que muda do que você organizar milhares de causas e fazer com que todas essas causas em união mudem o sistema. Mas é que a articulação política é isso. É assim, esse direcionamento que você está falando é isso, assim. Putz, vai ser esse cardápio e a gente vai fazer o combo do McDonald's, entendeu? Que é assim, eu vou pegar esse sanduíche, essa bebida e essa batata frita e esse foi o combo vencedor. E aí talvez a orientação econômica não é a que eu concordava, mas em compensação eu fui contemplado na parte de direitos civis que eu concordava e talvez o projeto, fala bosta, para esporte eu fui contemplado, mas isso aqui eu não fui contemplado. Que a gente tenha um projeto que engloba tudo, que todo mundo concorde, isso não vai acontecer. O que eu acho, voltando para o que a gente falou de quanto mais a gente caminha e conversa com pessoas, mais eu acho que ninguém dá conta de tudo, é que a gente tem vários problemas estruturais e que concorrem ao mesmo tempo. Os Estados Unidos têm outros problemas, mas também têm problemas. Cada país tem o seu problema. Fundamentalmente, a gente é um país muito grande, muito pobre, muito desigual e que tem desafios estruturais de infraestrutura, de produtividade, que são muito grandes. Então, assim, a gente tem um desafio de produzir riquezas, a gente tem um desafio de ser competitivo no mercado global, que eu acho que, por exemplo, tem propostas de direita que trazem propostas interessantes de olhar para o Brasil, olhando para quem está liderando no mercado global e ver o que a gente precisava fazer para ser competitivo, como é que a gente se adapta para isso. Pô, tem coisas que são interessantes. A gente não vai conseguir chegar nesse lugar de eficiência, chegar nesse lugar de produtividade, se a gente não der conta de algumas coisas que estão na base, na estrutura. Eu acho que vocês hoje têm uma empresa, né? E é uma empresa que é grande, que está crescendo, que está fazendo sucesso e que não é uma empresa de microfone e que não é uma empresa de câmera, que é uma empresa de criatividade, que depende de gente. Se as pessoas não estiverem felizes, se elas não acreditarem que isso aqui é possível e que vocês estão fazendo alguma coisa de importante no mundo, não tem como ir para frente. Então, a gente não vai ser produtivo e não vai ser legal pra caramba e não vai criar uma riqueza para que a gente possa viver melhor e tirar as pessoas da pobreza e ter uma vida digna se a gente não der conta dos nós que estão amarrando a gente enquanto indivíduos aqui. Lá em Minas, sabe como é que a gente fala? E aí eu acho que a esquerda tem propostas melhores para isso. Não, mas Então, aí, por isso que eu acho que o diálogo é importante. Porque a gente vai ter que pegar um pedaço daqui, construir esse combo McLanche Feliz que dê conta. E não nessa perspectiva, que eu acho que é isso que a Cris quis falar, de que na próxima eleição a gente tem que avançar. O que a gente vê conversando com essas pessoas brilhantes é que a gente não tinha, na geração dos meus pais, ninguém estava na escola, Monark. 5% da população brasileira estava na escola. Quando a gente fala que a educação no Brasil é uma bosta, que as crianças saem da escola sem saber somar, sem saber ler, é o seguinte: o primeiro passo foi a gente botou todo mundo para dentro da escola. Reconheça. Não compara a Alemanha, não compara a Dinamarca com o Brasil, porque eles não têm esse desafio. A gente colocou no rincão do Amazonas, todo mundo está na escola nesse país. Agora, a gente tem um novo desafio.
como é que essa escola passa a ser relevante para a vida das crianças e prepara elas para o novo milênio. É um puta desafio gigantesco, mas não é que a gente faz tudo errado, que a gente é muito burro, que a gente é muito incompetente. E que todo mundo é melhor que a gente. Não, a gente fez coisa pra caralho, mas tem muito pra fazer. Então bora fazer, galera. Então, esse não seria um ponto que deveria unir todo mundo? Todo mundo é muita gente. E eu não acho que as pessoas estão necessariamente desunidas. Se você for conversar com pessoas... Eu vou te dar um exemplo que eu vivo falando que é na prática. Cara, se a gente sair aqui na rua e tiver uma Kombi estragada, uma mulher com um neném no colo e o cara tentando fazer a Kombi pegar, você não vai perguntar em quem esse cara votou. Você não vai perguntar quem é esse cara. Você vai falar, mano, entra aí que a gente vai empurrar. A não ser que você esteja no Rio de Janeiro. Aí o cara entra, Aí tu vai vazar. dá a primeira partida, a mulher tá dentro do carro, a gente empurra a Kombi, nós 4. A hora que a Kombi pegar, o cara vai tentar parar pra agradecer e você vai falar, para não, pode ir, pode ir. E o cara fala, valeu, mano. Mas sabe que isso não é verdade, né? Do tipo, a maioria das pessoas na sua concepção fariam isso. Mas a verdade é que já teve vários casos de, por exemplo, em cidades, pessoas gritando que estavam sendo assassinadas e as pessoas passando assassinadas, Monark, estupradas e as o que pessoas acontece andando. é que eu acho acho que tem muita gente aí que ia ver esse cara na rua e ia falar, ih, olha lá, se fudeu. E eu só ia acho continuar que tem andando. também. O que acontece é que nessa prática cotidiana de estar conversando com as pessoas na rua, as pessoas do campo, que eu vivo falando que nesse país a gente tem um corpo técnico que a gente não pode abrir mão, porque embora a política partidária federal possa vir desestruturando isso, ainda tem muita gente boa trabalhando. O que a gente vê da prática, da nossa vivência e do que nos é mostrado é que tem sim as pessoas ruins, mas tem muito mais gente boa. Se eu pegar o fato de que eu vou viver com Tem medo... tanta gente ruim nesse mundo que eu começo a duvidar desse Eu ponto. acho que tem sim. Eu não tô aqui... Imagina que eu tô aqui pra negar a realidade. A gente é um país muito violento. Uhum. Os números estão aí pra mostrar. Só que a gente tem uma política do medo. E uma Isso é verdade. política de descrença. Cara, isso é uma política tão eficiente. Porque se eu te ponho medo, você não vai na rua, você não sai de casa e eu faço o que eu quiser. Sim, quanto mais... Se eu te ajudo a preenchida a sempre rua, melhor. desconfiar que esse cara aqui não vai empurrar o seu carro, você já vai olhar para esse cara acreditando que ele não vai empurrar o seu carro. Sim, sim. Isso é uma política, Monark. O desacreditar, Eu o concordo e eu sentir que discordo com você tá você. errado o tempo todo, Eu concordo e eu é uma discordo. política muito eficiente. É Ou uma que você política- tá sendo fudido, Mas sabe? é que não é E só você uma tá sendo política. fudido porque alguém tá pegando o que é seu de direito, Mas não é só uma entendeu? política social isso aí. Não é só um negócio que a gente fala. Então, a gente tem essa percepção que o brasileiro também é muito filho da puta. Ele é muito filho da puta mesmo. O ser Vai- humano, né? É o ser humano, mas brasileiro, puta que pariu. Vai no Rio de Janeiro. Mas você já É só morou um em jeitinho. outros países e teve experiências... Eu já em- fui pra pra vários Não, outros morar. países. Não, morar não. Porque quando a gente tá visitando, o Tu povo é ligou gente... aí a lanterna. Ih, foi mal. Quando a gente vai visitar, o povo costuma ser gente boa com a gente. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, não é que a gente tem essa percepção porque existe uma mídia que tá colocando isso na cabeça das pessoas pra elas sentirem medo. Existe isso também. Mas também existe o fato que o Brasil Não tô falando que é a mídia, não. Eu acho que isso é uma obrigou as política. pessoas a sentir esse medo. Ela sente esse medo não por causa que alguém falou pra ela sentir esse medo. Ela sente esse medo porque esse medo é real. Porque ela pode sair na rua e é real essa porra. Você mora na favela do Rio de Janeiro, ou você mora nas periferias aqui em São Paulo, você sai com medo real. Não é porque alguém pôs na sua cabeça, entendeu? É só isso que eu tô... Porque Não, existe um perigo que é real, você tem razão.